Oi, boa tarde, bem-vindos aqui no consultório terapêutico Fora da Caixa, onde hoje eu, Maria Helena, psicóloga, trabalho aqui no consultório, junto com a minha colega de trabalho e amiga, Tânia, também psicóloga e psicoterapeuta, que trabalho aqui também no consultório. Então, nós estamos aqui hoje para responder as perguntas que surgiram com a nossa enquete nos meios, nas redes sociais, né? Então, vamos lá. De acordo com a nossa enquete, o tema mais votado foi relacionamento. Então, antes de tudo, vamos pensar um pouquinho sobre o que é relacionamento. Todo ser humano é um ser social. Ser social não é a mesma coisa que ser de agrupamento. A gente não só se agrupa, a gente se interrelaciona uns com os outros. Então, relacionamento é como as características de um bom relacionamento, que aliás é a primeira pergunta, né? A primeira pergunta diz exatamente quais as características de um relacionamento saudável. Relacionamento saudável, vamos dizer, começar dizendo que o relacionamento saudável ele é composto principalmente de uma interação onde as pessoas têm o diálogo como base disso, né? Onde as pessoas vão se interagir e dialogar escutando um ao outro. O que é importante, né, nessa interação é a comunicação. Então, o quanto é importante eu ouvir o outro, me dispor a realmente entender e compreender o que ele está querendo me dizer, aquele diálogo. A base disso é o respeito, porque através do respeito eu estou dando a chance do outro se colocar. Às vezes pode até ser de uma comunicação de uma coisa que eu nem queria estar ouvindo, mas é importante para o outro se colocar. Então, o fator escutar, ouvir, é muito importante para essa base de uma interação, de uma relação saudável. Acho que é interessante, né, Tânia, a gente pensar assim, um relacionamento, a gente nasce dentro de um contexto familiar, a gente nasce dentro de relações. Essas relações, com certeza, vão nos afetar. Então, quando a gente pensa o que é um bom diálogo, sem cair naquele clichê, hoje tudo se resolve com um diálogo, mas o que é um diálogo realmente? É só falar, falar, falar e o outro fingir que está ouvindo, ou então ficar lá com aquela cara de escuta, né, de ouvinte, mas não está realmente escutando o outro. Escutar o outro é se colocar de forma empática para entender mais do que está sendo dito, inclusive, para compreender o que o outro está querendo e se esforçando para comunicar a você. O diálogo nada mais é do que uma conversa onde vai se buscar entre as pessoas que estão participando dessa conversa um consenso. Um consenso onde as duas pessoas vão tirar o que é importante para os dois, então para o relacionamento ser saudável. A outra pergunta que veio logo em seguida pergunta sobre os ciúmes. Se é normal. Se é normal ter ciúmes nas relações. O ciúmes, ele é normal sim, como é a raiva, como é qualquer sentimento que a gente tenha, tá? Só que quando ele é exagerado, aí ele deixa de ser uma coisa normal, uma coisa saudável para o relacionamento. Então, o ciúmes faz parte das nossas relações, ele não pode ser exagerado, porque se for exagerado e eu não entender a causa desse ciúmes, o porquê que eu sinto assim, que tem a ver muito com a confiança no meu parceiro, seja ele quem for do meu relacionamento, uma amiga,
ao namorado, a minha irmã, a minha mãe. Então, o ciúmes nasce porque eu estou com minha confiança sendo colocada em foco, né? E desse momento que eu deixo essa confiança, ela deixa de existir, vem a desconfiança, o ciúmes passa a ser exacerbado, maior do que ele tem que ser. O importante da gente entender os ciúmes e da onde ele vem, o porquê que ele surge, que a gente avalia se é um conceito que foi pregnado na gente, que veio da nossa cultura, né? Que alguém trouxe isso pra gente. Com frase, vou colocar uma frase simples, todo homem é mulherengo. Isso foi passado de geração para geração e a gente acabou colocando isso como se isso é realidade. Isso não é realidade, isso na realidade foi pra gente colocado de uma maneira implícita por trás de um monte de fatos que aconteceram no momento da vida de alguém que foi passado isso como um fato real. Isso são as crenças que a gente não tem que ter, que a gente tem que acabar com elas, né? Eu tenho que ressignificar isso para mim. Como é que isso realmente interfere na minha vida? E é legal o que a Tânia está dizendo para a gente entender que quando a gente diz que ciúmes é um sentimento normal, que pertence a todos, não significa que ciúmes é sentimento de posse. Então, assim, não é o meu marido, o meu namorado, a minha mãe, o meu irmão, o meu, porque isso já mostra o quanto a gente toma posse do outro. Então, assim, num relacionamento saudável, esse sentimento de posse, ele não deve existir. Na verdade, o que deve existir, ou o que existe de verdadeiro, é um sentimento de troca. Eu tenho o que dar e tenho também aquilo que eu posso receber. Isso é muito importante, o que a Helena está falando também, porque o que acontece? Quando eu quero que o outro faça aquilo que eu acho que é importante de fazer, eu estou impondo. E eu impondo, eu estou deixando ele não ser o que ele é. E aí, o que eu quero colocar, apesar de ser um social, nós somos também pessoas individuais, cada um é único. Então, eu tenho que me conhecer, me autoconhecer, para poder entender os meus sentimentos e saber controlá-los, no caso dos ciúmes. Se eu não conheço meu sentimento, de onde ele veio, por que ele existe, eu não posso controlá-lo. E aí vira os ciúmes que acaba afetando e destruindo muitos relacionamentos. Tem uma das nossas seguidoras que ela inclusive pergunta assim, e o tesão, ele é importante? Então, assim, primeira coisa, tesão, nesse momento, vamos pensar, o que é um tesão? É o desejo em algo que vai te trazer prazer e que você vai obter esse prazer nessa relação com o outro. Não é nesse ato com o outro, é na relação com o outro. Então, o tesão é sempre entendido como algo sexual, orgasmo. E aí a gente pensa assim, eu não posso ter tesão pelo outro, pela companhia do outro, pela vontade de estar com o outro, né? Então, o tesão é necessário sim, resumidamente. É muito importante, seja para o ato sexual, uma relação sexual ou para uma relação de amizade, de companheirismo, entre mãe e filhos, entre pais e filhos, entre parentes, até mesmo nas relações profissionais. Então, a próxima pergunta, que também uma das seguidoras ou seguidores, né, nos fez foi assim: como lidar com traumas de vivências abusivas estando numa outra relação que hoje me faz bem? Então a gente entende assim, que a pessoa está dizendo, eu me machuquei anteriormente num relacionamento, numa relação amorosa, e essas feridas ainda doem. E eu tenho medo que agora, num outro relacionamento, essas feridas voltem a doer, né? Então, pensando nisso, a gente diz assim, como a Tânia já expôs,
a questão do autoconhecimento, da autoestima e do saber lidar com tudo isso, né? Os traumas, essa ferida, esse machucado de uma relação abusiva, ele faz parte da sua história, ele vai fazer parte da sua história. Como tirar dessa história o melhor? O que eu posso aproveitar disso para que no futuro, de forma positiva, de uma maneira prospectiva, sem ficar lá amarrada naquele passado, o que eu posso tirar dessa história que me ajude, que colabore para que o outro relacionamento, um novo relacionamento, ou os relacionamentos que já acontecem na minha vida, possam ser cada vez mais saudáveis. Então veja, nessa questão eu acho que o autoconhecimento é importante, assim como é importante você entender o que é seu e o que é do outro. Conseguir se desligar de uma forma saudável e prospectiva, como eu disse, daquela ferida que sim, lhe marcou, criou uma cicatriz. É sua, tá em você. Saber tirar e saber aproveitar dessa sua experiência de forma positiva. Como fazer para me desligar de uma pessoa que eu tive no passado? Então, como fazer para me desligar de uma pessoa especial do passado? Acho que essa pessoa especial, se ela foi especial na tua vida, ela faz parte da sua história. Então, vamos voltar de novo no que a Lena falou. Vamos tirar o positivo disso. O que essa pessoa acrescentou na tua vida. Então, se ela ainda é especial para você, ela não vai deixar nunca de fazer parte dessa sua história. E é daí que a gente tem que tirar as coisas importantes. Se eu não conseguir fazer isso para o relacionamento, é que essa pessoa ainda tem algumas coisas que não estão bem trabalhadas em mim. Então, se eu não consigo isso sozinho, é o momento de eu ir buscar uma ajuda profissional, pessoas que são especializadas, como nós, psicólogos, para conseguir entender e tirar o proveito da melhor dessa história que faz parte da minha vida. As perdas, sim, né? Às vezes a gente perde alguma pessoa especial na nossa vida. Seja um namorado, um marido, um irmão, um pai, um amigo, são pessoas especiais, né? Especificamente falando, nos parece que a pessoa quer saber assim, para eu entrar num novo relacionamento, eu tenho que abandonar aquele anterior que foi tão especial para mim. Particularmente, eu penso, se foi especial, por que abandonar? Se ela trouxe coisas boas, por que eu me desligar das coisas boas? Eu só tenho que saber usá-la, como eu disse anteriormente, de forma positiva e prospectiva, né? Não são só os traumas, as feridas que nos ensinam, são também as coisas boas, né? As coisas boas, a gente não tem que se desligar. Então, assim, faz parte da minha história, sejam os traumas, sejam as coisas boas, e isso vai ajudar para eu entender quem eu sou e a forma como eu lido com essas coisas, para que eu, inclusive, não fique culpabilizando o outro porque a minha vida é uma infelicidade, porque o outro fez isso comigo, porque eu perdi aquele que era tão especial para mim. Eu acho que agora também é muito importante que a gente está vivendo um momento que é atípico, né, na nossa vida, de estar fechado em casa, com um relacionamento familiar mais restrito. A gente está tendo uma chance de conhecer, de saber como eu sou como filha, como eu sou como irmã, como eu sou como um indivíduo dentro do meu relacionamento familiar, que muitas vezes foi distanciado, né, por causa da nossa correria do dia a dia e também pelo celular. Hoje em dia o celular, a internet faz com que a gente fique mais preocupado em estar falando ali muitas coisas que a gente não tem coragem de falar no olho a olho, que é tão importante. Essa inter-relação pessoal dentro da família, que é o primeiro convívio social que a gente tem, é muito importante e que a gente está deixando de lado e é a nossa base. Então vamos refletir, vamos aproveitar esse momento, que é um momento muito rico para a gente crescer, para a gente se conhecer. E vamos deixar o canal aberto para a gente continuar falando, trocando nossas ideias e nos conhecendo. Isso mesmo.
Boa tarde e paz a todos. Lembrando que você pode acompanhar o consultório terapêutico Fora da Caixa pelo Instagram, Facebook, enfim, redes sociais também. Relembrando que a gente está fazendo também um atendimento online para quem precisa desse atendimento mais individualizado. Boa tarde a todos e finalizando o nosso trabalho de hoje. Tchau!